Imagina a seguinte situação. Tipo, uma instituição gigantesca, super centenária, de repente percebe que a sua estrutura principal tá, assim, simplesmente desabando. Pânico total. Exato. O pânico se instaura, né? E aí, para tentar resolver essa crise, eles tomam aquela decisão que é a mais midiática e celebrada possível. Chamar o grande salvador. Pois é. Eles contratam o maior talento, tipo a mente mais brilhante que já passou pelos corredores daquela instituição para investigar essa tragédia e desenhar um plano de salvação. Uma responsabilidade imensa. E o cara leva a sério, sabe? Ele passa mais de um ano mergulhado nos problemas, analisa cada rachadura e entrega um manual de resgate monumental. Um projeto gigante, né? 900 páginas. 900 páginas detalhando cada coisinha que precisa ser feita. E sabe o que a alta cúpula da instituição faz com esse projeto genial assim que recebe? Deixa eu adivinhar. Nada. Eles agradecem, dão um sorriso amarelo e usam o calhamaço de 900 páginas como peso de porta. Caramba! E o pior é que em 2011 foi exatamente isso, mas exatamente isso que a Federação Italiana de Futebol fez com a maior lenda do país, o Roberto Baggio. Ok, vamos desvendar isso. Vamos. Como é que uma federação contrata uma lenda viva para encontrar o problema, recebe tipo uma verdadeira tese de doutorado em soluções e simplesmente engaveta tudo? É o tipo de coisa que, assim, se a gente visse num filme, quem tá assistindo ia dizer que é forçado, sabe? Totalmente real. Mas a realidade do futebol italiano no início da década passada era de um desespero absoluto. A água já tava batendo no pescoço, né? Tava. A Itália tinha chegado na Copa do Mundo da África do Sul, em 2010, com aquele status todo de atual campeã mundial. E aí foi um desastre. Um vexame histórico. A equipe foi eliminada na fase de grupos, ficando em último lugar numa chave que, honestamente, tinha Nova Zelândia, Eslováquia e Paraguai. Inacreditável. O colapso do sistema era inegável, né? Então, para tentar apagar esse incêndio e, claro, acalmar a revolta do público, a federação entregou o cargo de presidente do setor técnico para o Roberto Baggio. Só que o Baggio não assumiu aquilo só para tirar foto, né? Ele não quis ser só um garoto propaganda. Exato, ele mergulhou fundo. Ele produziu esse dossiê assustadoramente completo. A nossa análise de hoje foca justamente no que aconteceu depois dessa nomeação. O que é fascinante aqui é que a primeira grande surpresa desse documento não é nem a complexidade técnica das soluções, sabe? É para onde o Baggio estava olhando. Como assim? Pensa bem, qualquer pessoa imaginaria que um manual para salvar a seleção principal estaria focado na Série A, né? Em esquemas para a Copa do Mundo, como gerenciar os grandes astros que já estão lá. Os medalhões, claro. Exatamente. Só que o Baggio quase não gastou linhas com os jogadores profissionais de 30 anos. O foco dele era outro. Ele foi para onde, então? O documento inteiro, todas aquelas 900 páginas, eram voltadas para os campos de terra, para a categoria de base. Caramba, então o problema não estava no telhado do prédio, mas nas fundações. Ele foi direto na fundação. O Baggio sacou muito rápido que o problema da Itália não era uma falta mágica de talento, sabe? As crianças italianas não esqueceram como se joga futebol do dia para a noite. Exatamente. O talento natural continuava nascendo no país inteiro. A grande questão, a verdadeira doença, é que o ecossistema que deveria nutrir esse talento estava operando como uma máquina de triturar a criatividade. Ok, então vamos detalhar essa máquina. O que exatamente estava acontecendo lá na base para transformar o ambiente num triturador? Bom, o diagnóstico dele apontou para uma obsessão doentia por tática em idades onde isso, não deveria nem existir. Estamos falando de que idade, mais ou menos? Crianças de 10, 11, 12 anos de idade. Nossa, muito novos. Demais! Nessa fase, o garoto deveria estar criando intimidade com a bola, né? Desenvolvendo o drible, testando os próprios limites físicos, a criatividade no 1 contra 1. Brincando de jogar bola, no fim das contas. Sim, se divertindo e aprendendo. Mas, em vez disso, os treinadores italianos estavam forçando essas crianças a fazer treinos de sombra tática. Sombra tática para uma criança de 11 anos. Sim. Fazer movimentação sem bola, decorar linha de defesa, cobertura de espaço. O drible acabou virando um tabu absoluto. Proibido driblar. Quase isso. Se um menino tentasse uma jogada individual e perdesse a bola,
Ele tomava uma bronca gigantesca do treinador, mandando tocar de lado e recompor a formação na hora. Cara, isso parece que eles transformaram as categorias de base num chão de fábrica, né? Numa linha de montagem super burocrática. É uma ótima analogia. A intenção era criar, tipo, milhares de carrinhos de idênticos, super seguros, que andassem certinho dentro da faixa. Só que, padronizando tudo assim, eles esqueceram totalmente a receita de como fabricar um carro esportivo, aquele carro imprevisível. Exato, o carro que realmente faz a diferença na corrida. Mas peraí, me tira uma dúvida. A escola italiana não é mundialmente famosa justamente por isso. Pelo catenaccio, por essa defesa impenetrável e essa disciplina tática absurda. Por que ensinar isso desde cedo, de repente, virou o vilão da história? É uma pergunta excelente. Porque, assim, existe um abismo gigantesco entre a disciplina tática de um adulto, que já está com a sua base técnica toda consolidada, e a castração criativa de uma criança que ainda está descobrindo como o jogo funciona, sabe? Ah, entendi. Fases diferentes. Totalmente. A premissa central do Baggio era bem clara. O talento precisa de liberdade. Liberdade para errar, inclusive. Principalmente para errar. Quando você pega um garoto muito habilidoso e joga ele numa camisa de força tática aos 11 anos, ele aprende uma única coisa: não cometer erros. Para não tomar bronca do técnico. Pois é. Para fugir da bronca, ele se esconde no jogo seguro. Ele só toca a bola de lado, ele mantém o posicionamento lá perfeito. Fica um jogador robótico, né? No papel, ele vira um jogador incrivelmente disciplinado. Mas lá no gramado, ele perde toda a faísca da genialidade. Porque o jogador que decide uma partida difícil, aquele criador genial, é essencialmente o jogador que erra bastante. Porque ele é o cara que tenta o impossível. Exato. É ele quem arrisca o passe nas costas da zaga, o drible difícil. Se o sistema pune a tentativa logo de cara, o sistema mata o talento antes mesmo dele nascer. Faz todo sentido. E pelo que a gente vê do material, tem um segundo filtro terrível nessa história, né? A questão da imposição física precoce. Sim, esse é outro ponto crucial. Aquela busca desesperada por resultado no fim de semana Ganhar a qualquer custo. criou uma cultura de priorizar só quem tinha um desenvolvimento físico acelerado. Tipo, imagina uma categoria sub-12. Crianças. Aí tem aquele menino que deu um estirão de crescimento cedo e já tá com um corpo de adolescente de 15 anos. O famoso gigante da turma. Ele mesmo. Ele consegue atropelar os adversários só usando força e velocidade. Ele não precisa de refino técnico para ganhar o jogo de domingo. E pro treinador, que só quer levantar a tacinha na segunda-feira, Esse garoto gigante é a escolha óbvia. Ele resolve o problema imediato. Enquanto isso, o menino menorzinho, que ainda não cresceu, mas que é muito mais habilidoso, mais inteligente com a bola, fica no banco? fica no banco ou é simplesmente dispensado da base. Que absurdo! O sistema premia a genética momentânea, né? O cara ser alto aos 12 anos e simplesmente descarta o potencial técnico de longo prazo. E é exatamente por causa dessa mentalidade destrutiva que o plano do Baggio ganha contornos de revolução, sabe? Porque ele não foi lá só para apontar o dedo e reclamar na imprensa. Não mesmo. Aquelas 900 páginas traziam a cura. E não eram só reforminhas estéticas ou, pequenas sugestões. Era uma reengenharia completa. Uma mudança de paradigma. E fortemente inspirada no que os vizinhos ali na Europa já estavam fazendo com muito sucesso. Aqui é onde fica realmente interessante. O Baggio olhou para os lados, né? Sim, ele foi muito pragmático. Ele olhou, por exemplo, para a Alemanha. A Alemanha passou por uma crise parecida nos anos 2000, não foi? Passou. Eles tiveram uma pane generalizada, terminaram a Eurocopa lá na lanterna do grupo, com um time envelhecido, sem renovação. E o que os alemães fizeram? A resposta deles não foi trocar 6 por meia dúzia. A Federação Alemã simplesmente injetou quantias absurdas de dinheiro para construir centenas de centros de treinamento federais pelo país todo. Centenas. Centenas. O objetivo era garantir que nenhuma criança, mesmo a que morasse na menor vila lá da Baviera, ficasse longe dos olhos de um treinador capacitado. E teve a Espanha também, né? A Espanha é o outro grande pilar. Eles consolidaram aquela filosofia única de posse de bola, técnica e passe curto. O famoso tic-tac implementado desde as equipes lá de baixo até a seleção principal. Exatamente, uma identidade.
E com base nesses sucessos, o Baggio desenhou propostas muito claras para a Itália. Quais eram os principais pontos? Primeira regra era menos esquema, mais jogo. Tipo, a abolição completa de treinamento tático de posições fixas antes da adolescência. O foco tinha que voltar 100% para técnica individual e tomada de decisão. Deixar o moleque jogar. Isso. E o segundo ponto era mudar radicalmente a mentalidade sobre quem eram os treinadores da base. Porque antigamente, e acho que até hoje em alguns lugares, quem treina a base é aquele ex-jogador que não deu muito certo, né? Ou alguém com contatos na diretoria. Total. E o foco desses caras era só ganhar os jogos do juvenil para, sei lá, conseguir uma promoção para o time principal. Usavam os meninos de trampolim. Exato. O Baggio exigiu que esses técnicos deixassem de ser caçadores de resultado e passassem a ser educadores. Formadores altamente qualificados, com conhecimento de pedagogia, de psicologia infantil. Faz muita diferença. Faz. E para padronizar tudo isso, ele propôs a criação de centros federais, assim como a Alemanha fez, para que o menino no sul da Itália tivesse o mesmo treinamento do menino lá no norte. E aí a gente chega no ponto mais polêmico de todo esse dossiê. A ordem explícita para esquecer o placar nas idades mais baixas. Ah, essa parte deu dor de cabeça. Imagina só. Num país que respira futebol, o cara chegar para o patrocinador, para os pais que ficam gritando na arquibancada, para os conselheiros do clube e falar, olha, não se importem se a gente perder o campeonato sub-12 hoje. É um choque de realidade. Peraí, pedir para técnico e clube não focarem em envelhecer, isso não vai completamente contra o próprio DNA competitivo do esporte? Como que você convence um clube a não querer ganhar? Eu entendo esse questionamento e é super válido, mas a resposta do Baggio, baseada no estudo dele, é fascinante. Ele argumentou com uma clareza que chega a doer, sabe? O que ele disse? Ele lembrou que, antigamente, os clubes italianos batiam no peito com um orgulho imenso para falar: nós revelamos o Paolo Maldini, nós formamos o Alessandro Del Piero, nós lapidamos o Francesco Totti. Nomes de peso histórico, né? Exato. Só que, com a degradação desse sistema, sabe do que os clubes passaram a se orgulhar? De quê? De vender um zagueiro truculento, de 2 metros de altura, lá para um time da terceira divisão, só porque aquele garoto enorme ajudou o clube a ganhar um troféuzinho juvenil que não vale nada. Caramba. Trocaram uma lenda pelo troféu de papelão. Se conectarmos isso a um cenário maior, a verdadeira vitória na base não é a taça de domingo. O resultado aos 12 anos não cria um profissional. A vitória é a formação, é entregar um jogador completo e maduro lá na frente. Nossa, o que nos empurra direto para o abismo institucional dessa história toda. O plano estava pronto, estava na mesa, com exemplos da Espanha e da Alemanha. Ciência pura, pedagogia e o peso do nome de um ídolo nacional. E aí, por que diabos esse projeto simplesmente fracassou em decolar? Porque, assim, não teve aquele vilão clássico de novela, conspirando no escuro, sabe? O projeto ruiu por causa do peso de um sistema absurdamente engessado. A Federação Italiana de Futebol é um ambiente hiperpolitizado. Cheio de interesses, claro. Um balcão de negócios, né? Envolve finanças de ligas gigantes, pressão de clube local, briga de ego. E o Baggio estava lá só como uma figura técnica. Ele não era um político maquinador. Não, ele não tinha a caneta para forçar essas ligas todas a engolirem uma reforma de baixo para cima. E em janeiro de 2013, ele simplesmente desistiu. Renunciou, disse que não ligava para cargos e cadeiras confortáveis e que o trabalho dele tinha virado letra morta. É muito frustrante. Mas me diz uma coisa, é impossível que ninguém tenha lido isso. Como é que 900 páginas somem numa gaveta e ninguém, nem um clubinho do interior, uma cidadezinha sequer, tenta aplicar isso num projeto piloto? É chocante, eu sei. É como se, tipo, um diretor de uma fazenda tivesse a receita para plantar um pomar que ia dar as melhores maçãs do mundo daqui a 10 anos. Mas ele não planta porque ele sabe que só alugou a fazenda por um ano, sabe? Você tocou exatamente no ponto fatal da coisa. O inimigo mais cruel de todos foi o relógio, o imediatismo do futebol, né? O longo prazo nunca vence o curto prazo. Exatamente. Um diretor de futebol, se ele perde 3 jogos no mês, a imprensa e a torcida já estão pedindo a cabeça dele. Imagina então aplicar o plano do Baggio, que levava de 10 a 15 anos para dar fruto. Seria o caos no curto prazo.
Os clubes iam perder competitividade nesses torneios juvenis. E até pai brigando na porta do clube. Pai reclamando, técnico tendo que ser demitido. Por uma burocracia que vive de se autopreservar, assumir esse risco político era impensável. Então a limitação não foi técnica, foi cultural. Totalmente cultural. A Itália tem historicamente uma aversão enorme ao risco e a grandes mudanças. O sistema se fecha para se proteger. Mudar significa admitir em praça pública, olha, a gente fez tudo errado nos últimos 10 anos. E nenhum cartola quer assumir isso. Falta coragem e sobra conservadorismo. O conforto da inércia é mais gostoso, né? Muito mais fácil varrer as 900 páginas para debaixo do tapete do que assumir o caos da reconstrução. Então o sistema escolheu ignorar a cura. Eles tinham um remédio e jogaram no lixo. O que aconteceu com o paciente nos 15 anos seguintes? A inércia cobrou a conta. Ah, e como cobrou? O declínio italiano foi brutal e, curiosamente, exato como o Baggio tinha previsto. A narrativa das décadas seguintes parece até tragédia grega de tão desenhada que já estava naquele documento. O que rolou depois que ele saiu em 2013? Logo em seguida, a Copa de 2014 no Brasil. Eliminados de novo na fase de grupos. Outro vexame. Mas o fundo do poço mesmo, o ponto mais baixo que calou o país inteiro, foi no final de 2017. Nas eliminatórias para a Copa da Rússia de 2018, eles perderam na repescagem para a Suécia. Ficaram fora da Copa. Fora do Mundial pela primeira vez em mais de 60 anos. Um apagão completo. E para piorar, não conseguiram classificar para a Copa de 2022 no Catar também. 2 seguidas. E a falta de talento bruto ficou nítida, né? Não surgiu mais nenhum camisa 10 daquele jeito. Secou a fonte. Ninguém no nível do Pirlo, do Totti ou do próprio Baggio. O sistema só continuou cuspindo operários táticos, garotos obedientes que não sabiam improvisar. E os poucos que tentavam fazer algo diferente eram sufocados, não tinham espaço na Série A. Exatamente. Então, o que tudo isso significa? Porque a gente olha para esse cenário desastroso, mas tem um detalhe gigantesco que, para quem acompanha futebol, não passa despercebido. A Eurocopa, né? A conquista da Euro de 2021. Eles ganharam, eles jogaram bem pra caramba, convenceram. Isso não provaria que, no fundo, o modelo antigo deles ainda consegue produzir milagres de vez em quando? Que não estava tudo tão perdido assim? Olha, esse é o argumento favorito de quem prefere continuar com os olhos fechados. Então foi ilusão? Foi extraordinária, sim, mas foi um evento completamente isolado. Uma anomalia estatística impulsionada pelo trabalho motivacional do técnico Roberto Mancini. Não foi um sistema saudável agindo. De jeito nenhum. E a prova maior disso é que poucos meses depois daquela euforia, aquele mesmo grupo não conseguiu classificar para a Copa de 2022. Foram eliminados pela Macedônia do Norte, né? Sim, foi humilhante. Um sistema forte de verdade, como o da Alemanha, não ganha um campeonato e depois desaparece. Ele se mantém no topo pelas gerações. Se eles tivessem aplicado o plano do Baggio, Ai, imagina se tivessem aplicado. os resultados não iam aparecer na Copa de 2014. Claro. Mas aqueles garotos que tinham 10 anos na época das reformas estariam no auge físico para jogar as Copas de 18 e de 22. A Itália teria tido uma geração inteira de jogadores criativos. O que deixa um sentimento muito frustrante, né? Para a gente resumir essa nossa jornada, a tragédia do futebol italiano não foi a falta de aviso. Ninguém ali foi pego de surpresa. A ignorância não serve de desculpa. O mapa do tesouro estava lá, escrito em 900 páginas por um dos maiores ídolos deles. Mas o curto prazo venceu o longo prazo, e o medo de perder poder acabou destruindo o futuro de uma instituição gigantesca. E isso nos leva a pensar na realidade de quem nos ouve agora. Porque é fascinante como essa dinâmica sai do campo esportivo e vai parar na vida de todo mundo. No nosso dia a dia, nas empresas. Totalmente. Pensa bem, quantas vezes nos nossos locais de trabalho ou na gestão de alguma equipe a gente não sabe exatamente o que precisa ser consertado? Quase sempre. O diagnóstico está lá. A gente tem o dossiê na mão, já sabe a raiz do problema. Mas a gente acaba escolhendo o conforto da rotina. A gente prefere a proteção do que já é familiar, mesmo que esteja caindo aos pedaços, em vez de encarar a dor temporária de fazer a reforma que precisa ser feita. A dor da mudança assusta muito mais do que ficar ali acompanhando a falência em câmera lenta.
Isso levanta uma questão importante, algo para a gente pensar com muito cuidado. Qual? Será que as grandes corporações e instituições realmente contratam esses visionários, essas lendas, para mudar o sistema de verdade? Uhum. Ou será que, no fundo, isso tudo não passa de uma grande jogada de relações públicas? Só para fingir que estão fazendo alguma coisa incrível, contanto que aquele visionário nunca de fato toque nos lucros e nos poderes de quem já está sentado na cadeira. Caramba! Ou seja, contrataram o Roberto Baggio só para ter o peso de porta mais caro e simbólico da história. Fica a reflexão de que ter a solução nas mãos não vale de nada se a instituição não tiver a coragem de agir. Agradeço demais a quem acompanhou a gente nessa análise detalhada hoje. Foi um papo incrível sobre inércia, poder e como os bastidores ditam as regras do jogo. Continuem curiosos, questionem o sistema e a gente se vê na próxima. Até lá!